Ó, esse cara é esse aqui, esse é esse e esse é esse, então isso é igual a zero. Então daí segue que eu posso colocar o C para o outro lado e o menos B sobre 2 para o outro lado. Aí eu concluo que x mais B sobre 2 ao quadrado vai ser igual a B sobre 2 ao quadrado menos C. Mas isso daqui é igual, bem, aí ele fez a conta aqui, né? Ele levou ao quadrado e chegou a isso aqui. B ao quadrado sobre 4 menos C. Aí faz o mínimo múltiplo comum, né? Que é o 4. E conclui que isso é B quadrado menos 4C sobre 4. Ok, que foi o que ele escreveu aqui. Beleza. É verdade então, esse cara é igual a isso. Aí vamos descer mais um pouquinho. O que ele vai fazer agora? Ele vai extrair a raiz quadrada, né? Para poder isolar isso aqui. Vamos ver. Pronto. Ele estava com x mais b quadrado ao quadrado, extraiu a raiz quadrada, tirou esse quadrado daqui, botou a raiz quadrada em cima desse. Ó. X mais b sobre 2 igual a raiz quadrada em cima do que estava do lado direito, só que ele coloca dois valores porque esse daqui estava ao quadrado. Então passa agora o b quadrado para o outro lado. Vamos abrir um pouquinho a conta dele. Isso daqui é igual a x é igual a menos b sobre 2 mais ou menos. Bem, essa raiz aqui, ó, vou colocar duas raízes, uma raiz em cima e uma raiz embaixo. Então vai ficar raiz quadrada de b quadrado menos 4c, e embaixo vai ficar a raiz do 4, raiz quadrada do 4, né? Ou seja, x igual a menos b, isso é 2, tá? Raiz quadrada do 4 é 2, então eu tenho 2 e 2 aqui, ó. Tenho 2 e 2. Tanto um denominador quanto o outro são iguais a 2. Então eu posso colocar um denominador só. Então, menos b, aqui embaixo fica 2, e aí menos b mais ou menos, e essa parte aqui, b quadrado menos 4c, b quadrado menos 4c. Considerando com a igual a 1, tudo bem. Então, observação, a resolução da situação problema acima mostra que se esse número daqui for um número maior ou igual do que zero, é possível extrair a raiz, né? Então existe pelo menos uma solução real para a equação, quer dizer, se for zero é uma solução só, e se for positivo tem duas, né? Porque pode ser positivo ou negativo, o número que é elevado ao quadrado vai dar isso. Então vai ter uma solução se for zero, vai ter duas soluções se for positivo e não vai ter solução se for negativo. Bem, foi assim que ele demonstrou. Eu confesso que eu não gosto dessa demonstração. Vocês, quando alguém aqui dá aula de matemática e já deu aula desse assunto? Hein? Alguém aqui dá? Não, né? Eu gosto do seguinte, ó. Eu gosto, deixa eu mostrar a vocês. Eu não sei se eu já falei aqui, acho que já, mas talvez eu esteja repetindo. Eu gosto do seguinte. Eu coloquei uma vez uma questão como essa para os alunos resolverem, né? Resolvam essa equação. Resolvam essa equação sabendo que o a é diferente de zero. Pronto. Foi a situação, problema que ele nos deu. Só que ele pediu para resolver pelo complemento de quadrado. Eu pedia para os meus alunos resolver sabendo o seguinte: primeiro multiplicando por 4 vezes a e depois multiplicando, somando b quadrado. Multiplicava por esse e somava com esse. Então, quando você multiplica por 4 vezes a, você tem 4a2 x2 mais 4abx mais 4ac igual a zero. Isso é quando você multiplica por a.
A tendência é os caras que têm números você colocar para o outro lado, deixar as incógnitas do lado de cá, né? Então fica 4A2 x2 mais 4ABx é igual a menos 4AC. E aí quando você soma o b quadrado, você tem 4A2x mais 4ABx mais b quadrado igual a b quadrado menos 4AC. Bem, aí nesse momento o complemento de quadrado acontece, né? Fazendo só esses dois passos aqui. Se você multiplicar por 4A e somar b quadrado, você completa o quadrado sempre, não importa qual seja a quadrática que você estiver trabalhando. Porque note que isso daqui é exatamente 2AX mais B ao quadrado, igual a B quadrado menos 4AC. É verdade, ó. Quadrado do primeiro, 4A2, opa, faltou o x2 aqui, né? x2. 4A2x2 é o quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 4AXB, é o que está aqui. 4ABx, tanto faz. Mais o quadrado do segundo, que é o b quadrado. Então você chega num quadrado aqui, ó. E aí quando você chega nessa situação, a questão está resolvida, porque você pode concluir que 2AX mais B vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. E aí você passa o B para lá e passa o 2A para dividir, e você conclui que x é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. AC sobre 2A, que é, na sua forma mais completa, o que a gente chama de fórmula de Bhaskara, né? Então, eu gosto dessa demonstração, acho ela mais direta, mais simples, mais natural. Tudo que você precisa observar é que se multiplicar por 4A e somar B quadrado, você completa sempre o quadrado de qualquer uma equação quadrática, né? Qualquer uma você completa fazendo isso. Bem, vocês conheciam essa segunda ou só conheciam a do completamento do livro? Como é que vocês conheciam? Alguém não conhecia nenhuma? Eu não conhecia do livro. Então, são várias as maneiras que você tem, sabe, de demonstrar essa formulazinha de Bhaskara. Então, eu gosto dessa daqui, eu gosto dessa, o livro mostrou essa outra. Inclusive, uma das maneiras que eu já abordei o ensino de equações de grau 2 foi justamente isso. Eu ensinei a equação incompleta primeiro, e quando eu cheguei na parte da equação completa, eu coloquei esse problema que eu acabei de dizer, né? Resolva essa equação, né, com A diferente de zero, e a dica era essa: multiplique por 4A e some B quadrado dos dois lados. Mas na verdade nem precisava da dica, porque antes eu já tinha feito exercício usando isso, então eles já estavam acostumados. Na verdade, muitos deles nem quiseram mais usar a fórmula de Bhaskara depois que conheceram que podiam fazer dessa forma. Bem, lembre-se que eu estou dando um exemplo aqui muito por alto, mas formalizando, né? Você lembra, tem que começar pela linguagem vernacular. Então, temos isso, tá? Escrevendo com a pontuação certa para poder dizer a vocês que na hora em que estiverem resolvendo prova, coloquem a pontuação. Então, é um parágrafo, né? Temos isso que é igual a isso, isso que é igual a isso, isso que é igual a isso, etc. E na última vírgula você usa o conectivo I, como a gente faz quando está descrevendo a feira para alguém, né? Compre chuchu, melão, pimentão, cebola e tomate. Ou seja, o último você usa um conectivo e termina a frase.
tá? Entenda que escrever matemática é a mesma coisa que escrever qualquer outra coisa, tem que seguir as regras gramaticais, tá bom? Mais alguém tentando entrar? O Jorge Fernando. Pois bem, então continuando aqui a nossa leitura do livro-texto. Então, por exemplo, vou resolver essa equação dele aqui de baixo. Como é que ele diz aqui? Que vai resolver como? Ele quer resolver... Tem hora que eu sofro para colocar na posição aqui. Determine as soluções da equação x2 menos 3x mais 2, caso existam. Aí ele vai... Deixa eu ver se tem solução. Tem, beleza. Vamos fazer essa que tem solução, que é boazinha. Então, pelo método que eu ensinei lá aos meus meninos, né? Multiplica por 4a e soma b quadrado. Era só isso. Eu dizia para eles isso. Então, antes de mandar eles resolverem a equação literal, e aí eles provaram a fórmula por ele mesmo, antes de fazer isso, o que foi que eu fiz? Eu fiz exercícios. E nos exercícios eu podia, por exemplo, pedir para resolver essa. E eu não ensinava a fórmula de Bhaskara antes, tá? Simplesmente dizia para eles que eles fizessem isso. Eles multiplicassem por 4a e somassem b quadrado. Então vamos fazer isso. Então solução, tá? Usando a ideia de multiplicar por 4a e somar b quadrado, para quem não precisa nem saber da fórmula de Bhaskara. Temos. Ora, você pode logo isolar o 2, né? Porque o 2 não interessa que ele fique aí. Então, 3x igual a menos 2. O aluno acha bem natural mandar o menos 2 para o outro lado, o 2 para o outro lado e mudar de sinal, né? Então, temos isso. Ora, quanto é o valor do a? É 1. Então, o que significa 4a? 4a significa 4 vezes 1, que é 4. Então, ele entendia que ele devia multiplicar por 4. Portanto, 4x2 menos 12x igual a menos 8. Então, a informação que eu dava a eles era: multiplique por 4a, já fiz? Já, né? Não errei nada não. E depois eu dizia a ele: agora some b quadrado. O que significa isso? Bem, b quadrado é 9, então significa somar 9, dos dois lados, né? Então você tem 4x2 menos 12x mais 9 igual a 9 menos 8. Então note, sempre que você fizer isso, multiplicar por 4a e somar b quadrado, você tem um quadrado perfeito aqui, ó. Quem é esse quadrado perfeito no nosso caso? No nosso caso vai ser 2x mais 3 ao quadrado. Isso vai dar 1. Né? Quadrado do primeiro, 4x2. Quadrado do segundo, 9. E veja que aqui aqui é mais não, aqui é menos, né? Deixa eu corrigir isso. Porque como tem menos aqui, vai ser menos aqui. Só o sinal que eu errei aqui. Menos. Vamos ver se está certo. O quadrado do primeiro é 4x2, o quadrado do segundo é 9, e no meio, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E o menos no meio. Está certíssimo, né? Então, qual é a sua conclusão? Você conclui que 2x menos 3 vai ser igual a mais ou menos a raiz desse cara, que é mais ou menos 1. E acabou o problema, né? Porque aí você tem x' igual a 1 mais 3 sobre 2, passando o 3 para lá e o 2 para dividir, e você tem que o x duas linhas vai ser, ou x duas linhas vai ser 3 menos 1 dividido por 2, que é 1. Pronto, então você encontrou aqui, quanto é que deu esse deu 2. Você encontrou o 2 e o 1, que são as respostas dele, tá?